Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero te convidar a abrir um texto muito especial que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 1. Hoje a gente vai ter o segundo movimento dessa reflexão que a gente está fazendo sobre a integração entre a nossa fé e o nosso trabalho. E o nosso texto base de hoje está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 1. Dentre os textos de Jeremias, não é um dos mais conhecidos, mas é um texto muito importante no todo do corpo do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 1. Amém? Beleza? Vamos lá? Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Senhor Jesus, a gente se reúne nessa hora aqui como comunidade em torno da Tua Palavra, e a nossa oração, o nosso desejo, o nosso pedido é para que a Tua Palavra seja central, Senhor Jesus, em tudo que nós fazemos como comunidade. Que o Teu Espírito, o mesmo Espírito Santo que inspirou a Sagrada Escritura, esteja aqui agora nos ensinando como verdadeiro mestre das Escrituras, aplicando a palavra que nós lemos ao nosso coração, nos ajudando a transpor todas as camadas de distância geográfica, histórica, linguística, que se colocam entre nós e o texto, para que aquela palavra que em primeira instância foi ouvida como palavra de Deus, hoje se revele também ao nosso coração como palavra de Deus, palavra de um Deus que não muda, palavra que permanece, palavra que é verdadeira. Senhor, abre o nosso coração. Nós oramos, Senhor, humildes diante da Tua Palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes uma pergunta pequena, mas feita de maneira aguda, pode ter um efeito muito contundente para revelar as motivações do nosso coração. E quando nós falamos sobre trabalho numa perspectiva cristã, é importantíssimo que a gente lide com uma pergunta que, digamos assim, tem o poder de nos encurralar, tem o poder de nos cutucar, de nos alfinetar, que é a seguinte pergunta: por que você trabalha? É uma pergunta muito simples, mas note que se a gente fosse responder com um grande grau de sinceridade, respostas diversas sairiam dos corações que estão pensando agora: por que você trabalha? Alguns dizem assim: porque eu tenho que pagar as contas, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho conta vencendo, porque eu sou arrimo de família,
porque eu quero ter coisas legais e quero viajar e fazer coisas maneiras com o meu dinheiro, porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero ser rico. Várias são as respostas. Todavia, eu acredito que a nossa geração tem sido presa, tem sido feita refém de uma conexão entre trabalho e dinheiro. A maioria das pessoas diriam que elas trabalham para ter dinheiro. E o dinheiro, obviamente, é funcional em todas as áreas da vida, né? Mas, por exemplo, se alguém te perguntasse assim, se você descobrisse de hoje para amanhã que você ganhou uma herança de 20 milhões de dólares, bastante dinheiro, né? Coloquei dólar, né? Porque o dólar está bem cotado e tal, você já fez a continha de cabeça, daí não sei quantos milhões de reais, tá? Você continuaria trabalhando? No outro dia você levantaria cedo, se arrumaria e pegaria a condução para ir no trabalho? Assim, é uma pergunta que é retórica, você não precisa responder, mas muitas cabeças estão balançando veementemente, indicando um não, assim. Tipo assim, tem gente que falou assim, não, assim, quase que... Dá até dor de cabeça, né? Com tanta força que faz. De jeito nenhum, nem pense nunca, jamais, né? Com todos os sinônimos. Quando a gente entra no livro de Jeremias, o livro de Jeremias, ele orbita todo ele em torno do exílio. O exílio é a palavra mais importante, é o evento histórico mais importante para a gente entender o livro de Jeremias. Porque grande parte do livro de Jeremias acontece prevendo o exílio, dizendo, olha, Deus está perdendo a paciência, Deus vai fazer algo que Ele nunca fez. Se vocês não se afastarem dos seus ídolos, Deus vai fazer algo que vocês julgam impossível. Deus os submeterá ao exílio. Uma parte do livro de Jeremias narra o exílio, não apenas a primeira leva, mas uma segunda leva do exílio, e uma parte do livro de Jeremias narra um cenário de pós-exílio. Nós estamos no século VII a.C., e Jeremias nasce nesse momento tão turbulento da história de Israel. Por quê? Porque o reino do norte já tinha sido completamente devastado pelos assírios, restou esse reino do sul, que é conhecido como Judá, restaram os judeus, e Jeremias nasce dentro desse momento no qual Deus está perdendo definitivamente a paciência com os pecados do seu povo, e Deus está prestes a levantar um povo que vem de longe para submeter uma dura lição a esse povo. A gente teria que compreender, para compreender bem mesmo o tecido do livro de Jeremias, a gente teria que entender a figura de um rei que foi muito importante nesse tempo, que foi Josias, que foi contemporâneo de Jeremias. Josias promoveu uma grande reforma. Para vocês terem ideia, um dia Josias estava lá no palácio, aí um cara chegou para ele e falou assim, olha, a gente encontrou isso daqui lá no templo, mas a gente não sabe direito o que é. E quando foi aberto, era o livro da lei, eram os livros de Moisés. Aquela geração estava tão afastada de qualquer ideia do que era servir a Deus e conhecer a Deus, que a lei tinha sido completamente esquecida. Então Josias ouviu a leitura da lei de Moisés e começou uma profunda reforma sistemática, não é? Insistente, persistente, que baniu a idolatria, retirou todos os ídolos que estavam dentro do templo, restabeleceu o culto ao Senhor. Só que Josias morreu de forma precoce numa batalha contra o faraó em Meguido. E toda a reforma religiosa que ele tinha começado não tinha ido ainda no profundo do coração das pessoas. Então, quando Josias morreu, as pessoas frequentavam o culto, iam à igreja, mas o coração delas continuava contaminado pelos mesmos pecados de antes. É justamente nesse contexto que no ano de 597, aproximadamente antes de Cristo, Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, invadiu Jerusalém sem grandes dificuldades e levou para a Babilônia uma primeira porção de exilados, contando mais ou menos de 3.000 pessoas. E quem eram essas pessoas? O rei Jeoaquim,
a sua corte, a rainha mãe e todos aqueles que ocupavam postos militares, religiosos importantes, incluindo todos os artesãos e aqueles que eram responsáveis pela fabricação de instrumentos de ferro, né? Aqueles que produziam espadas e arados e tudo mais. É interessante que Nabucodonosor levou muitos artesãos e artistas com o fim de embelezar a Babilônia. E logo, essa comunidade, esses 3.000 judeus, se viram como uma comunidade de judeus na Babilônia. Eles eram uma comunidade, eles eram como um gueto, eles eram como uma pequena sociedade dentro da grande Babilônia, que era uma das maiores cidades em glória e tamanho do mundo daquele tempo. É interessante que quando a gente lê isso, a gente fala assim, mas e Jeremias? Eles levaram todo mundo que era importante, eles levaram todo mundo que tinha alguma liderança. E Jeremias? O mais bizarro é que Jeremias foi, digamos assim, desprezado pelo seu povo durante tanto tempo, que mesmo sendo o profeta mais importante do seu tempo, ele foi deixado para trás pelos babilônios. Porque, basicamente, ele não era reputado como uma pessoa importante. Então ele foi deixado para trás. Ele foi deixado em Jerusalém, junto com todos aqueles que foram deixados, e um rei fantoche que foi colocado no lugar do rei Jeoaquim. Passa um tempo então, e Jeremias começa a receber em Jerusalém notícias do que estava acontecendo naquela comunidade de judeus na Babilônia. E as notícias que ele recebe são mais ou menos essas. Alguns profetas estavam dizendo que estavam tendo visões de que o Senhor libertaria os judeus num prazo muito curto de tempo. Não daria nem tempo deles esquentarem a cadeira lá, e então Deus faria alguma coisa que levaria aquele povo de volta para Jerusalém. A grande questão é que Jeremias já tinha dito, há anos atrás, em Jeremias 25, num dos primeiros oráculos dele, que o exílio duraria 70 anos, que não seria tão breve assim. Ou seja, aquelas pessoas estavam longe de casa, longe da sua geografia, longe da sua língua, longe da sua comida. Elas estavam desterradas, elas estavam exiladas, elas estavam em sofrimento e elas estavam desejando voltar para casa. Mas não era isso que Deus tinha para eles. Deus tinha um caminho para trilhar com aquele pessoal, Deus tinha um método pedagógico, Deus tinha uma correção, uma disciplina para aplicar no coração daquela geração, e eles não voltariam tão rápido. Qual é o resultado desse estado tremendo de negação que eles entraram, que aquela comunidade entrou? O que os judeus, como os judeus estavam vivendo na Babilônia? Um retrato é tido assim: eles não estavam construindo casas, eles não estavam aprendendo as práticas de comércio da região, eles não estavam aprendendo a língua da região, eles não estavam aprendendo os frutos para plantar, eles não estavam plantando nada, eles não estavam trabalhando, eles não estavam produzindo nada. Algum tempo depois de terem chegado lá, tudo o que se via era como se fosse um acampamento improvisado. Ninguém trabalhava, ninguém comprava, ninguém vendia, ninguém plantava, ninguém trabalhava para o bem comum, nem da comunidade dos judeus, nem da comunidade maior, da cidade da Babilônia. Eles não estavam contribuindo em nada para o bem comum da cidade. Por quê? Porque, gente, para que a gente vai ficar gastando tempo aqui, se loguinho Deus vai nos tirar e vai nos levar de volta para Jerusalém? A grande questão é que aquelas pessoas não estavam compreendendo que o Senhor as colocou ali para servir e abençoar a cidade da Babilônia, e por isso não viam sentido em trabalhar. É interessante que a atitude dos judeus que estavam na Babilônia, que se negavam a trabalhar e contribuir para o bem comum, não é uma atitude incomum, por exemplo, na história da igreja. Quando Paulo escreve a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, chega um momento em que Paulo fala assim: rapaz, o negócio é o seguinte, eu estou ouvindo que tem pessoas entre vocês que não estão trabalhando, não estão plantando nada, não estão colhendo nada, não estão saindo de casa para produzir nada, e por isso estão comendo nas costas dos irmãos da comunidade que produzem. A ponto de Paulo ter que dizer expressamente no versículo 10º do capítulo 3,
Quem não trabalha, que também não coma. Por quê? Porque os tessalonicenses estavam com uma ideia de que Jesus voltaria muito em breve, de que Jesus estava logo às portas. Então, para que, meu irmão, bater lá no centro do Rio de Janeiro, segunda-feira, 6 horas da manhã, pegar o maior engarrafamento de volta? Ih, Jesus vai voltar mês que vem aí. Mais um mês eu penduro as contas, vou comprando fiado ali no Carrefour, na padaria, no açougue e tal. E aí eu vou lá na igreja, ganho uma cesta básica. Que mané trabalhar, isso é a maior perda de tempo. A gente fala assim, não, mas isso é coisa dos antigos, né, Silas? Isso é coisa dos tessalônicos. Não é. Não é, porque a visão medieval do trabalho que imperou durante praticamente 12 séculos é que todo trabalho comum é desprezável, porque nós estamos apenas de passagem nessa terra, o céu é o que importa. Então, durante praticamente 12 séculos, na Europa cristã, se pensava o trabalho como sendo alguma coisa menos digna. O que é importante é o trabalho que os clérigos fazem. O trabalho religioso é importante, mas o trabalho físico e braçal não é importante. Nesse sentido, durante praticamente 12 séculos, os cristãos pensaram como os romanos e como os gregos antes deles, para quem o trabalho intelectual era importante, mas o trabalho braçal era desprezível, e por isso só os escravos faziam trabalho braçal. O que é importante é o seguinte: o trabalho era visto como algo menor, apenas como alguma coisa feita para pagar as contas. Em toda a Idade Média, o trabalho era apenas um jeito para se subsistir, era apenas uma maneira para pagar as contas. E, no entanto, esse é o traço da nossa geração. Dorothy Sayers, num livro muito importante sobre trabalho, chamado Fé e Caos, diz assim: a cultura ocidental, ela se agarrou nos últimos 2 séculos à ideia de que trabalho é apenas para ganhar dinheiro. E isso gerou um resultado muito nefasto. Muitos profissionais não pensam em como contribuir para o bem comum por meio do seu trabalho, mas apenas em como ganhar dinheiro com o seu trabalho. Qual é o problema disso? Uma equipe de pesquisadores norte-americanos em 2006 pegou uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos da América, do norte da América, em 1976, e replicou essa pesquisa. E uma das perguntas era o seguinte: o que o seu trabalho significa para você? Em 1976, cerca de 20% das pessoas responderam: o meu trabalho é apenas para ganhar dinheiro. Em 2006, 60% das pessoas disseram: o meu trabalho é apenas para ganhar dinheiro e me prover lazer, e nada mais. O que isso quer dizer no final das contas? Que muitos desses que estão respondendo assim são cristãos. Cristãos como nós. E que encaram o seu trabalho apenas como aquilo que paga as despesas no final do mês. E tão somente, nada mais. Qual é o problema disso na prática? Qual é o problema quando o nosso trabalho não é nada mais do que pagar as contas? O problema, em primeiro lugar, é que muitos jovens são forçados, ou levados, ou induzidos a fazer escolhas profissionais equivocadas. Por exemplo, quando alguém fala assim, o que você quer ser, meu filho, quando você crescer? Aí o cara vem e fala assim, eu quero ser professor. O que você acha que o pai, cristão, vai falar para esse desventurado jovem? Coitado de você, meu filho, você não vai conseguir pagar as contas, você fica vivendo de esmola do Estado, não sei o que lá, você não vai conseguir prover para o seu lar. Agora imagina se ele vira assim, pai, eu estou pensando em ser pastor. Nossa, velho! Tem pai cristão que vai começar a repreender como se fosse uma atividade do inimigo, né? Está amarrado no nome de Jesus, sai agora. Diga seu nome, depois sai.
Porque nós temos essa ideia de que a primeira pergunta, e a pergunta mais importante é: quanto paga? Quanto paga? E é interessante que depois de quanto paga, às vezes não vem nenhuma outra pergunta. Parece que a única pergunta que define a vocação de muitos jovens é: quanto paga? Não existe nenhuma pergunta sobre os dons, os sonhos, as paixões, os talentos, mas é apenas uma questão de quanto paga. E muitos pais estão realmente preocupados com o futuro dos seus filhos. Essa preocupação ela é genuína. Mas muitos pais colocam os filhos numa sinuca de bico que é assim: ou eu escolho a profissão que meu pai quer e o agrado e perco a mim mesmo nesse processo, morro um pouco, ou eu escolho a profissão que eu quero e perco o meu pai e morro outro pouco. Escolhas profissionais equivocadas, quando não se vê outra coisa senão trabalho igual a dinheiro. O segundo é interessante que no ano de 2011, o Denzel Washington fez um discurso de formatura na Universidade da Pensilvânia, para um estádio todo lotado de formandos. É um discurso que tem na íntegra no Facebook. E ele diz assim para os formandos: como seria se no dia da sua morte, no seu leito de morte, todos os seus sonhos estivessem ali presentes, os seus sonhos não realizados estivessem ali presentes como fantasmas, eles olhando para você, tendo que ir para o túmulo com você, sem nunca sequer ter vindo à existência. Mas muitos jovens sabem exatamente do que o Denzel Washington está falando. Por quê? Porque muitos de nós levaremos conosco sonhos não realizados para o túmulo, porque nós nos descobrimos na meia-idade, na profissão errada. Não vivendo pelos nossos dons, não vivendo pelos nossos talentos, não apaixonados pelo que fazemos, mas recebendo um contra-cheque no final do mês que paga as contas, porque nos ensinaram que isso é uma escolha vocacional sensata e madura. Essa é uma atitude adulta. Enterre os seus sonhos. Essa é uma atitude adulta. É fato que escolha vocacional não é uma questão só de, por exemplo, há uns anos atrás, eu quis ser veterinário. E estudei a sério para ser veterinário, para fazer vestibular de veterinária da Universidade Federal de Lavras. Rapaz, eu estava muito equivocado. Mas no final das contas, eu acabei cuidando de ovelha. Quase tudo no mesmo lugar. Quem acha que eu estou muito errado, eu não estou tanto assim, né? Em segundo lugar, há uma profunda falta de senso de vocação, quando não se pensa no trabalho como uma maneira de servir a Deus, mas de servir a mim mesmo e de ganhar dinheiro para que eu possa fazer as coisas que eu gosto de fazer. Em terceiro lugar, há uma falta de senso de contribuição para o bem comum. O trabalho não é visto como eu contribuindo para a minha sociedade, contribuindo para o meu bairro, contribuindo para a minha comunidade, mas eu contribuindo para mim mesmo, para que eu tenha salário e rendimentos no final do mês. Entre 1512 e 1515, o reformador Zwinglio, que já era padre nessa época, acompanhou uma expedição de soldados suíços que foram, por 2 ocasiões, lutar as guerras do Papa na Itália. Na época, tinha-se a concepção de que lutar as guerras do Papa dava dinheiro e também acrescentava a salvação caso você morresse lutando pelo Papa. Zwinglio retornou da segunda campanha militar com uma forte crítica ao sistema de mercenários da sua época. Por quê? Porque quem é um mercenário? O mercenário é aquele que não está lutando pelas próprias causas. Ele não está lutando pela família dele, pela pátria dele, ele não está lutando pela gente dele, pelos valores dele, pelos ideais dele, mas ele está lutando a luta de outras pessoas. E qual é a única
razão que o leva a lutar por essas causas? Dinheiro. Meus irmãos, nós temos que encarar o fato de que a mentalidade dominante sobre trabalho na nossa sociedade é uma mentalidade de mercenário. De mercenário. Pessoas investindo o seu tempo, seus dons, sua paixão em valores, em ideais, objetivos, declarações de missões de empresas na quais eles não acreditam. Eles não estão lá porque os seus corações estão lá. Não são os seus sonhos que estão ali, não são os seus dons, os seus talentos não estão representados. Eles trabalham por dinheiro e nada mais do que dinheiro. A grande questão é se nós chegaremos ao final da vida com todos aqueles fantasmas dos sonhos não realizados da nossa vida, nos olhando nos olhos enquanto nós descemos ao túmulo com eles. Um dia uma comitiva de diplomatas israelitas vindo de Jerusalém para entregar um documento ao rei Nabucodonosor. E no caminho, eles passaram antes pela comunidade dos judeus e entregaram uma carta escrita de próprio punho pelo profeta Jeremias para aquela comunidade. O erudito bíblico Charles Feinberg diz que essa é a primeira carta registrada inteiramente na Bíblia e ela é endereçada no original aos anciãos que sobreviveram, provavelmente fazendo uma referência a todos aqueles já idosos, líderes idosos, que morreram no processo de ir de Jerusalém para a Babilônia, porque o caminho pelo deserto havia sido muito duro. Charles Feinberg afirma que o conteúdo da carta de Jeremias, ela é completamente inesperada. Completamente inusitado. Por quê? Porque quando nós lemos a carta, Jeremias não diz assim: nós estamos enviando uma comitiva para salvar vocês, nós estamos organizando uma revolta, nós estamos enviando armas no cargueiro de comida, nós estamos preparando uma missão de resgate. Não, Jeremias diz assim: aprendam a servir a Babilônia. Orem pela paz da Babilônia. A prosperidade da Babilônia será a prosperidade de vocês. Deus os colocou aí para servir, então sirvam. Deus os colocou aí para abençoar, então abençoem. Abençoem as pessoas que raptaram as famílias de vocês. Abençoem as pessoas que venceram e destruíram Jerusalém. Abençoem com o trabalho de vocês e contribuam para a paz da Babilônia, porque a paz da Babilônia será a paz de vocês. Ele dá 4 conselhos específicos: construam casas e vivam nelas. Segundo, plantem e comam do seu trabalho. Terceiro, casem-se e constituam família. Quarto, trabalhem para a prosperidade e bem-estar da Babilônia. Parece loucura, não é? Parece uma insanidade, parece que Jeremias bateu a cabeça e perdeu o juízo. Porque ele estava pedindo que aquelas pessoas contribuíssem para o bem das pessoas que haviam raptado aquelas famílias todas. No entanto, a lógica de Jeremias é muito simples. Os judeus deveriam entender que Deus os tinha colocado ali para aprenderem aquilo que eles não aprenderam na casa deles: a serem uma bênção. Enquanto aqueles judeus estavam em Jerusalém, eles nunca se preocuparam em ser uma bênção para os povos que estavam ao redor. Agora a palavra de Deus para aquela comunidade é: sirvam, abençoem, contribuam para o bem comum, contribuam para a paz da Babilônia, sirvam aqueles que os venceram, sejam humildes e sirvam. Como essa passagem é exata para descrever a nossa missão como igreja. Porque eu e você, nós estamos igualmente no exílio. A nossa pátria não é aqui, diz o autor de Hebreus. Nós estamos a milhas de casa agora. Nós estamos longe de casa, nós estamos peregrinando por aqui. Mas a nossa missão é sermos bênção aqui. A nossa missão é contribuirmos para o bem comum. E isso não é de menor valia. Aos olhos de Deus, quando nós abençoamos, nós estamos cumprindo a missão de Jesus. Jesus, que se tornou homem, pisou na cultura e abençoou. Jesus trabalhou pelo bem comum da sociedade na qual estava.
Tim Keller e Catherine Ausdorff, eles explicam a visão da igreja presbiteriana redentora em Nova York assim: como igreja, nós nos vemos como uma pequena minoria, a quem Deus chamou para amar e servir a cidade com as nossas profissões, servindo nos locais de trabalho, servindo no bairro em que moramos. Nós buscamos levar outros à fé em Jesus Cristo, mas também queremos servir ao lado de pessoas que não têm as mesmas crenças que nós, pelos bem da cidade, pelo bem do mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa concepção cristã de trabalho é que quando eu vou lá para a minha empresa e o meu chefe não é crente, meu colega de trabalho não é crente, a minha empresa não é uma empresa gospel, não é uma empresa do setor cristão, não é uma empresa que tem uma mensagem declaradamente evangélica, nada disso importa. Porque quando eu estou lá fazendo o meu trabalho para a glória de Deus, eu estou contribuindo para o bem comum. E Deus se agrada disso. Deus se agrada de que eu sirva a sociedade na qual Ele me colocou para ser um servo. É por isso que no livro Hábitos do Coração, um time de pesquisadores da Universidade de Berkeley, eles falam assim: para que haja uma diferença real na atitude dos cristãos com relação ao trabalho, nós temos que nos reapropriar do conceito de vocação ou chamado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós cristãos precisamos nos lembrar em primeiro lugar de que o nosso trabalho é para Deus. Ao invés do trabalho visto apenas como uma forma de ganhar dinheiro, nosso trabalho tem que voltar a ser visto como uma vocação de Deus para nós. Ao invés do trabalho visto como um mal necessário, o trabalho tem que ser visto como uma forma de atingirmos nosso pleno potencial como pessoas. Vamos fazer uma pausa breve aqui, antes da gente prosseguir para o final. Lembre-se da sua vida profissional dos últimos 10 anos. O grande desafio nosso em determinado momento da vida é compreender todas as áreas da nossa vida por meio da nossa fé em Cristo. Eu falei isso daqui na semana passada. A nossa fé cristã, ela deve moldar todas as áreas da nossa vida. A maneira como nós encaramos o casamento, a maneira como nós encaramos a nossa sexualidade, a maneira como nós criamos os nossos filhos, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, tudo tem que ser reformado à vista do Evangelho, inclusive o nosso trabalho. A grande questão é que para nós cristãos, o trabalho não pode ser um mal necessário, não pode. Para nós cristãos, o nosso trabalho tem que ser uma maneira de servir a Deus e servir o próximo. Tem que ser. A única maneira de que nós possamos ir na segunda-feira para o nosso trabalho, não como ateus práticos, mas como cristãos, é que o nosso trabalho seja para a glória de Deus. O líder luterano William Dyle escreveu uma frase mais ou menos assim: se os cristãos não entenderem que o trabalho deles é para a glória de Deus, eles estarão perdidos, confusos, porque a adoração do domingo vai se apagar na segunda-feira e só vai se reacender no outro domingo, deixando uma leve impressão de que a vida está quebrada, de que no domingo eu sou cristão, mas de segunda a sexta eu não sei quem sou, porque Cristo não está presente no meu trabalho e eu não me sinto como alguém chamado por Deus para estar ali. Meus irmãos, os reformadores lutaram muitíssimo, muitíssimo mesmo, para desmistificar essa ideia de que só pastor é chamado por Deus. É como se nós nos apresentássemos na assembleia diante de Deus, Deus falasse assim: ó, fulano de tal te escolhi para ser missionário, ah, fulano de tal te escolhi para ser pastor, ah, fulano de tal te escolhi para ser evangelista. Aí depois todos os outros na sala viram e falam assim: Deus, e eu? Como se ele virasse e falasse: ah, sei lá, velho, para os demais eu não pensei em nada, vocês podem fazer qualquer coisa aí, tipo, qualquer coisa para viver, para pagar as contas, ah, pode fazer qualquer coisa. Sabe o que Lutero escreveu nos idos anos de 1500 e bolinha? Ele escreveu que Deus estava ordenhando as vacas
por meio da mão da ordenhadeira. Imagine quando a sociedade católica alemã ouviu Lutero pregar num sermão na Capela de Wittenberg: Deus está trabalhando não só na vida do padre, Deus está trabalhando através do lenhador, através da babá, através do retireiro. E outra coisa, Deus está ordenhando as vacas por meio das mãos da ordenhadeira. Meu irmão, ele causou uma polêmica tremenda com esse sermão. Mas o ponto era claro: não importa qual trabalho você faz, se ele é honesto, se ele é justo, então no final do dia eu te desafio a estender as mãos e dizer: Senhor, eis aqui a minha adoração, eis aqui o meu trabalho, é para a sua glória, seja glorificado no meu trabalho. Eu quero partir para algumas ideias finais. Em primeiro lugar, quando nós entregamos o nosso trabalho a Deus, nosso trabalho é visto como um serviço ao bem comum. Então a primeira coisa que tem que mudar são a maneira como nós fazemos nossas escolhas profissionais e a maneira como nós orientamos os nossos jovens a fazerem escolhas profissionais. Para você, jovem que está no momento de escolha profissional, tem um livrinho bem prático chamado O Evangelho no Trabalho, e ele faz 6 perguntas. 6 perguntas. Vamos dar uma olhada nessas 6 perguntas? Primeira coisa: esse trabalho glorifica a Deus? Segundo, seu emprego, esse trabalho te permite viver uma vida piedosa? Ele te coloca no meio e com pessoas que facilitam que você viva uma vida piedosa? Esse emprego provê para as suas necessidades e te permite ser uma bênção na vida de outros, financeiramente falando? Ou seja, não se ignora os rendimentos aqui. Quarto, esse emprego beneficia a sociedade de alguma maneira? Quinto, este emprego faz bons proveitos dos seus dons e dos seus talentos? Sexto, esse trabalho é algo que você quer fazer com paixão? O que os autores defendem é que todo cristão deve começar primeiro perguntando se esse trabalho é a vontade de Deus para mim. Em primeiro lugar, nossas escolhas profissionais devem ser orientadas por uma obediência a Deus, pelos nossos dons, pelos nossos talentos. Em segundo lugar, nós devemos ver que se Deus nos deu os dons, então o nosso trabalho é um chamado, é uma vocação, e todo trabalhador é vocacionado por Deus. E por fim, eu quero destacar aqui a seguinte pergunta: e se você se descobre agora, maduro na idade, num lugar que não era o lugar mais adequado para você e hoje você tem compreensão clara disso? Você descobre, por exemplo, que você sempre quis ser um artista plástico, sei lá, alguma coisa bem diferente, um produtor cinematográfico, ou que você queria ser, sei lá, oceanógrafo, mas de alguma maneira você não pôde ter acesso à educação, ou sua família teve um pulso muito firme na sua escolha profissional. Você se descobre assim, entre 40 e 50 anos, se sentindo no lugar errado profissionalmente falando. É lógico que tem implicações práticas. É lógico que você vai falar assim: pô, pastor, eu não consigo simplesmente dar um reboot na minha vida. Eu não consigo simplesmente falar assim, ó, contas fiquem suspensas no ar agora, porque eu vou parar 4 anos para fazer a faculdade que eu deveria ter feito há 30 anos atrás, não fiz por uma série de coisas, não necessariamente culpa minha, mas agora eu vou seguir os meus sonhos. Eu, obviamente, não estou aconselhando você a fazer isso. E, obviamente, que essa é uma questão para a qual eu não tenho resposta. O que eu sei é que muitos cristãos vivem profundamente insatisfeitos com o seu trabalho. E o seu trabalho, ao invés de uma fonte de alegria, é uma fonte de sofrimento. Eu já tive alguns trabalhos, bem no início da minha juventude. Uma vez minha mãe era costureira numa fábrica de costura de calça, jeans, da Ecos. Aí ela falou assim: eu arranjei um emprego para você ir de meio tempo lá, para você ir. Meu irmão, cheguei lá, o meu emprego, o meu trabalho era colocar aqueles enfeitezinhos, aquelas taxinhas assim, aqueles brilhantezinhos em calça feminina.
Meu irmão, eu cheguei no final do primeiro dia de trabalho em casa e pensei seriamente em cortar os pulsos. Porque a minha primeira experiência com o trabalho foi tão entediante, tão maçante, tão chata, tão desinteressante, tão terrível, que eu fui mais uns 2 dias e falei assim: mãe, de verdade, eu vendo um rim, faço qualquer coisa, mas para lá eu não volto. Não volto. Às vezes eu comento com a minha esposa, por exemplo, trabalhos assim mecânicos e repetitivos me assombram. Eu tenho uma admiração por quem é caixa de supermercado. Porque é um trabalho que eu não conseguiria fazer. Meus irmãos, o dia que eu fico lá no retroprojetor, o retroprojetor não funciona. Vocês já repararam? Que a música vai seguindo, o slide para, porque eu não consigo ver a música, cantar, eu não consigo. Eu fico entediado. Ou seja, eu sei o que é chegar no final do dia e falar assim: cara, não acredito que eu vou ter que voltar lá amanhã de novo para fazer o mesmo trabalho que eu odeio. É muito sofrimento, cara. É muito sofrimento, e se você é realizado no seu trabalho, você não sabe a dor que existe na alma dessa pessoa. Mas eu quero te fazer um desafio. Ore. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou como os judeus da Babilônia, eu estou servindo num lugar onde eu não queria estar. Mas eu quero te servir ali, eu quero que aquele trabalho seja para a sua glória. Senhor, eu não posso mudar de trabalho, mas o Senhor pode mudar o meu coração. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente não pode mudar de trabalho, mas Deus pode mudar o nosso coração com relação ao nosso trabalho. Deus pode fazer com que, embora não estando aonde eu queira estar, Deus me faça fiel ali, Deus me faça uma bênção ali, e é isso que importa. Deus, por meio da obra do seu Espírito no nosso coração, pode me fazer obedecer e servir e temer a Deus ali onde eu estou. Lembre-se, Jesus, o nosso Senhor, disse assim certa vez para os seus discípulos: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Era essa mentalidade que orientava Jesus. Então essa tem de ser a nossa mentalidade. Nós temos que orientar o nosso trabalho por uma mentalidade de serviço, uma mentalidade que é voltada para o bem comum. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor, que na nossa época, na nossa geração, há uma pressão enorme para que o nosso trabalho seja visto apenas como uma forma de ganhar dinheiro. Mas, Senhor Jesus, nos ensina que o nosso trabalho é uma missão que o Senhor nos deu para o bem comum, Senhor. Assim como aqueles judeus na Babilônia, que o Senhor nos mostre que o nosso trabalho é abençoar a cidade onde o Senhor nos colocou, é sermos uma bênção aqui, contribuirmos para a paz na cidade, contribuirmos, Senhor, para a criação de prosperidade na cidade, que o Senhor nos plantou aqui em Niterói, ou no Rio de Janeiro, ou aqui na Grande Rio, e que nós possamos ter uma visão de servir a nossa cidade, o nosso bairro, o bem comum, Senhor Jesus, da empresa na qual nós estamos, que ao pisar na empresa na segunda-feira de manhã, nós possamos saber que o Senhor nos colocou ali, que nós temos uma missão ali, Senhor, que o Senhor possa nos enviar em serviço ao mundo, e que não haja em nós jamais, Jesus, uma visão tão pequena para o trabalho, uma visão tão reducionista para o trabalho, como esperar pelo cheque no final do mês. Que nós possamos criar, que nós possamos inovar, que nós possamos contribuir, que nós possamos, Senhor, ter um trabalho de excelência, aonde quer que o Senhor tenha nos colocado. Para todos aqueles irmãos que estão no momento de sofrimento no seu trabalho, que não fazem o que gostam e que não têm, talvez, os recursos, ou o tempo, ou maneira, Senhor Jesus, de se colocar em outro lugar do mercado de trabalho, nós oramos junto com eles. Senhor, se não for possível mudar o nosso trabalho, então muda o nosso coração com relação ao nosso trabalho. Nos faz, Jesus, ter um senso de fidelidade ali naquela empresa. Muda o nosso humor, muda a nossa atitude, sabe? Tira mesmo do nosso coração todo o peso, toda a frustração. Tira do nosso coração tudo aquilo, Jesus, que nos causa tanta tristeza. E nos faz servos fiéis do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor.
ela não é da boca para fora, mas ela expressa os nossos desejos mais íntimos e sinceros. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.